Minha filha não compareceu ao meu casamento porque eu traí minha esposa com minha noiva, mas após puni-la ela foi morar com a tia e não quer voltar. Eu, um homem de 45 anos, me casei no fim de semana passado na casa dos meus pais, um lugar que está na nossa família há gerações. Era para ser um casamento pequeno e íntimo com apenas a família imediata presente. Devido a problemas de saúde eu estava ansioso por esse dia antecipando alguma atenção por parte da minha filha que tem 16 anos, mas jamais imaginei o caos que isso causaria. Minha filha deixou claro desde o início que despreza minha nova esposa, de 22 anos. Desde que a apresentei a ela há um ano ela se recusa a reconhecê-la como algo além de uma destruidora de lares, e no pior dos casos como uma do job. Tentei ser paciente com ela. Sei que ela foi influenciada pela família do lado da sua falecida mãe que não fez nada além de me colocar contra ela. Eles encheram a cabeça dela com a ideia de que eu abandonei a mãe doente por uma mulher mais jovem. E não importa o quanto eu tente raciocinar com ela, ela se recusa a ver a verdade. Minha filha acredita que eu deixei a mãe dela porque ela tinha câncer de mama, que eu não suportava ficar com alguém doente, que eu queria alguém mais jovem e mais bonita. Mas isso não é verdade. Eu nunca a teria deixado só porque ela estava doente. Ninguém escolhe ter câncer ou ter uma doença terminal. O que minha filha não entende, ou se recusa a entender, é que a mãe dela mudou após o diagnóstico. Ela não apenas ficou doente e fraca, ela se tornou cruel. O modo como ela falava e me tratava não era sobre a doença em si, mas sobre como ela a usava como arma. Ela me fazia sentir inútil todos os dias, criticava como eu cuidava dela, como eu cuidava da casa, até mesmo minha higiene pessoal. Algo tão simples quanto o perfume que eu usava podia desencadear a fúria dela dizendo que era repugnante, que eu estava tentando impressionar outras mulheres, quando a única coisa que eu queria era me sentir eu mesmo. Ela me fazia sentir feio, pequeno e nada do que eu fazia era suficiente. Eu trabalhava duro todos os dias fechando negócios, trazendo dinheiro, sendo respeitado no trabalho, mas ao pisar na minha própria casa todo esse respeito desaparecia. Minha esposa me destruía por tudo e me fazia sentir como um inútil na minha própria casa. Eu me sentia sufocado, como se tivesse perdido todo o senso de quem eu era, como se eu não tivesse valor. E então eu conheci minha noiva. Ela me viu como um homem, como alguém digno de amor e atenção. Ela me ouvia e me valorizava, me fez sentir desejado novamente, algo que eu não sentia há anos, desde antes da doença inclusive. Havia química entre nós, algo natural, algo que me fazia querer dar o mundo a ela. Foi então que eu percebi que não podia mais fingir com minha esposa, eu não ia passar o resto da minha vida em um casamento que se tornará tóxico, então pedi o divórcio. Foi então que os familiares da minha filha, do lado da mãe dela, começaram a encher a cabeça dela de mentiras. Eles me pintaram como um vilão que abandonou a esposa no momento de necessidade. Eles nunca viram como minha esposa me tratava, como ela me destruía. Tudo o que viram foi uma mulher em luto e um homem que tinha seguido em frente. Minha filha acreditou neles. No início ela mal falava comigo, e quando falava era só com raiva e ressentimento. Ela se recusava a ter uma conversa normal comigo, se recusava até mesmo a me deixar explicar. Quando me casei com minha noiva no fim de semana passado eu ainda tinha esperança de que minha filha pelo menos aparecesse. Nós combinamos que ela chegaria separadamente e nos encontraríamos lá, mas quando chegou a hora ela nunca apareceu. Em vez disso ela foi para a casa da tia dela. Tudo virou um caos. Minha família não parava de perguntar onde ela estava. Ligavam para ela, tentavam entender o que estava acontecendo. Me senti envergonhado e traído. Era para ser o dia do meu casamento e minha própria filha não compareceu. Pior ainda, transformou tudo em um desastre. Minha esposa tentou me acalmar dizendo que entendia, mas eu podia ver que ela também estava magoada. Fiquei furioso. Depois do casamento decidi que já era o bastante. Se minha filha queria agir assim, se queria ser desrespeitosa, haveria consequências. Ela receberia um castigo para aprender a se comportar como devia. Ela precisava de educação, precisava de disciplina. Tirei o carro dela, suspendi a mesada e confisquei o celular. Não vou permitir que minha própria filha desrespeite a mulher que amo e saia impune. Ela precisa aprender que ações têm consequências, e enquanto morar sob meu teto respeitará minha esposa. Desde então meus pais me ligaram dizendo que estou sendo muito duro, que ela ainda está de luto e que eu deveria ser mais paciente. Mas me recuso a deixar que ela pense que pode fazer o que quiser só porque está sofrendo. Todos nós estamos sofrendo de alguma forma, mas isso não justifica o comportamento dela. Amo minha filha, mas não tolerarei falta de respeito na minha casa. Comentários. Você traiu sua esposa moribunda. Se casou com uma mulher que mal saiu da adolescência e agora está punindo sua filha por não fingir ser uma família feliz com sua nova esposa? Você é um idiota 1000 vezes. Sua filha não está sendo influenciada pela família da mãe dela. Ela está reagindo à traição descarada que viu com os próprios olhos. Você destruiu a família dela enquanto a mãe dela lutava pela vida. O que esperava? Que ela recebesse de braços abertos a madrasta de 22 anos. Você não merece o respeito dela. Você está agindo como se ela fosse o problema, quando na verdade o problema é você. Outro comentário. Você é o idiota. Você tem 45 anos e sua esposa tem 22, há uma diferença de idade de 23 anos. Sua nova esposa era literalmente uma criança quando sua filha nasceu e você espera que sua filha de 16 anos simplesmente aceite isso? Você é velho o suficiente para ser o pai da sua esposa, e ainda assim espera seriamente que sua filha a veja como uma figura materna? Vamos, por favor. E também não vamos ignorar o fato de que você estava em um lugar escuro, ou seja, ainda casado quando conheceu sua esposa. Você não estava buscando apoio emocional, você estava buscando uma saída, e a encontrou em uma jovem que provavelmente viu sinais de cifrões. Talvez agora você esteja feliz, mas não se surpreenda quando ela for embora com alguém mais rico e mais jovem em alguns anos.
Outro comentário. Você é o idiota, e sinceramente estou preocupado com sua filha. Você se casou com alguém mais próxima da idade dela do que da sua, tirou o carro, a mesada e até o telefone dela, só porque ela se recusou a aceitar a amante do pai como parte da família, e agora está afastando ela do lado da mãe dela porque ela não te apoia cegamente? Isso é manipulação. Você está isolando ela para forçá-la a aceitar essa nova família sob suas condições. E sejamos honestos, sua nova esposa mal é uma adulta. Como você não vê o problema de um homem adulto correr para os braços de uma garota de 22 anos porque sua esposa doente não fazia mais se sentir atraente? E nem me faça começar pelo fato de que em nenhum momento você sequer disse se estava preocupado com sua falecida esposa. Ela pode ter sido má com você, mas nunca poderemos perguntá-la. No entanto, podemos notar que em nenhum momento você disse que se sentiu mal por ela, você só falou sobre como ela fazia você se sentir. E eu. Ela estava morrendo e você estava encontrando consolo em uma praticamente adolescente? Você é um sinal de alerta com pernas. Que digo, você é um sinal que atrairá extraterrestres de todas as galáxias. Esse é o tipo de sinal de alerta que você é. Atualização. Eu tive algum tempo para refletir sobre tudo o que aconteceu após minha última publicação. Li alguns dos comentários, e embora não concorde com todos eles me fizeram pensar muito. Não vou fingir que não cometi erros. Talvez eu tenha lidado mal com as coisas. Talvez tenha sido duro demais. Mas o que nunca vai mudar é o quanto amo minha filha. Eu daria minha vida por ela sem hesitar. E ainda assim tive que tomar a decisão mais difícil da minha vida. Tive que deixá-la ir. Depois do casamento e de tudo o que aconteceu percebi que não podia continuar a castigando e esperar que as coisas melhorassem por mágica. Então, tentei me redimir. Disse a ela que queria recomeçar e deixar tudo para trás. Devolvi a mesada dela. Ofereci um telefone novo e até o carro foi devolvido. Não se tratava de suborná-la, mas de mostrar que eu não queria controlá-la e que só queria que ficássemos bem de novo. Mas ela se recusou. Não apenas rejeitou os presentes, ela me rejeitou. Cada vez que conversávamos ela mal me olhava, e quando olhava seus olhos estavam cheios de ressentimento como se fosse minha culpa a mãe dela ter falecido ou como se eu devesse ter feito algo para salvá-la. Eu não sou médico. O pior era que cada vez que conversávamos a tia dela estava lá parada ao lado dela como um reforço me observando como se eu fosse um perigo para minha própria filha. Como se ela precisasse de proteção de mim. Isso doeu mais do que tudo. Eu criei essa menina e nunca coloquei a mão nela. Nunca fiz nada para que ela se sentisse insegura. E mesmo assim lá estava ela falando comigo como se eu fosse um monstro, enquanto a tia dela rondava esperando qualquer motivo para intervir. Implorei a minha própria filha que nos desse uma chance, a mim e a minha esposa, que parasse de nos ver como inimigos. Disse que faria qualquer coisa para consertar isso, que não desejava nada além de tê-la na minha vida, mas ela não me ouviu, não quis me ouvir, já tinha tomado sua decisão. E então a tia dela disse: deixe ela ir. No início eu me recusei, disse que minha filha era minha filha e que eu não ia desistir dela. Mas minha esposa também estava muito afetada por tudo isso e me fez perceber que obrigar minha filha a ficar, quando ela claramente não queria, só a afastaria mais. Se eu realmente quisesse reparar nosso relacionamento, tinha que deixá-la ir e tinha que esperar que ela encontrasse o caminho de volta. Então eu fiz isso. Minha filha está morando com a tia dela agora. Não sei por quanto tempo, talvez para sempre. Talvez só até ela perceber o quanto me machucou, quanto dano causou ao tratar o pai dela assim. Não sei se esse dia chegará em breve ou se terei que esperar anos, mas quando chegar, quando ela finalmente entender que eu nunca fui o vilão que ela imaginou, estarei aqui. Aconteça o que acontecer, sempre estarei aqui porque sou o pai dela. Vou recebê-la de braços abertos porque é isso que fazemos. Pelo menos eu sei que nunca vou parar de amá-la. Comentários. Uau, você ainda não entendeu. Você fala de quanto ama sua filha, mas cada ação que você toma é para puni-la por não aceitar sua amante. Você não respeita os limites dela, o luto dela, nem os sentimentos dela. Você simplesmente esperava que ela aceitasse que você tinha uma amante praticamente da idade dela, enquanto a mãe dela estava falecendo. Notícia de última hora: ela está melhor sem você. Ela não te deve perdão só porque você decidiu de repente que queria recomeçar. Você destruiu sua família. Se casou com alguém que mal é legal e agora se surpreende que sua filha não queira ter nada a ver com você? Boa sorte com essa fantasia de esperar que ela perceba os erros dela e que você a perdoará. Tenho certeza de que ela não vai voltar. E faz muito bem porque ninguém deveria voltar para uma pessoa como você, nem mesmo sua amante, que tem parte da culpa. Sua nova esposa foi quem mandou você deixar sua filha ir. Sim, claro, nenhuma bandeira vermelha. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. Se livrar da única pessoa que via através da fachada dela. Sua filha era uma ameaça ao controle que ela tem sobre você e ela se certificou de que você a cortasse da sua vida. E agora você vem agir como se tivesse feito um sacrifício nobre? Por favor. Sua amante o manipulou, da mesma forma que manipulará o próximo cara rico quando ela se entediar. Dê alguns anos, ela irá embora. Sua filha não voltará e você estará sozinho naquela casa enorme se perguntando em que momento tudo desmoronou. Aproveite a solidão, amigo. Você a conquistou, junto com uma placa que diz que você ainda é o estúpido. Você ainda está agindo como a vítima. Ah não, minha filha não me perdoou por abandonar a mãe dela doente e substituí-la por alguém que tem apenas 6 anos a mais que ela. Ah não, ela não aceitou meu suborno nem me absolveu da culpa. Você está competindo para as Olimpíadas de idiota porque vejo uma medalha de ouro no seu futuro. E sinceramente, a saída da sua filha foi a melhor coisa que poderia ter acontecido para ela. Ela está escapando de você e da sua esposa manipuladora e arrogante antes que vocês causem mais dano a ela. Você realmente acha que um dia ela vai perceber os erros dela e vai voltar correndo para seus braços? Claro, continue esperando no seu mundo de fantasia enquanto ela constrói uma vida sem você. Espero que você e sua esposa aproveitem o ninho de amor de vocês até que ela encontre alguém mais rico e te deixe para trás.
Espero que você volte a atualizar porque quero rir de você nos comentários. Faria isso na sua cara, mas você não vale o esforço. Outro comentário. Talvez o que eu diga seja impopular, mas não acho que você seja totalmente mau. Acho que todos são maus nessa história. Tanto você pela infidelidade, quanto sua filha por ser caprichosa. É um pouco patético da parte da sua filha não aceitar que você possa refazer sua vida. Sua esposa faleceu, então não há motivo para ficar de luto o resto da vida. Acho que você seria totalmente mau se a aceitasse de volta. Deixe-a ir para longe. Você pode ter filhos com sua nova esposa e construir uma nova família. Publicação da filha. Minha versão da história, uma resposta à publicação do meu pai. Nunca quis tornar minha vida pessoal pública dessa forma, mas depois de ler a publicação do meu pai, que vocês podem encontrar e ver como ele distorceu toda a história para se passar por um pai ferido e amoroso, não me resta outra opção a não ser contar minha versão. Porque o homem que escreveu essa publicação não é o pai com quem eu cresci, e não quero que algumas pessoas pensem que ele não é tão ruim como já pude ler em alguns comentários. O pai que eu conheci era distante e nunca esteve realmente presente, mesmo antes da minha mãe adoecer. Claro, ele provia e pagava as coisas, mas não estava na minha vida, estava sempre ocupado demais, cansado demais, envolvido em algum evento de trabalho ou fechando algum negócio. Posso contar nos dedos as vezes que tivemos momentos reais de pai e filha. E quando minha mãe adoeceu, em vez de dar um passo à frente, em vez de finalmente ser o pai que eu precisava, ele se afastou ainda mais. Ele disse que minha mãe era cruel com ele e que o fazia se sentir inútil. Mas e ela? Ela estava morrendo, e a única pessoa em quem ela deveria se apoiar não estava lá. Ela nunca disse em voz alta, mas eu via nos olhos dela. Ela se sentia abandonada, e com razão porque ele já tinha ido embora. Isso é o que ele convenientemente omitiu. Ele não era um marido dedicado que simplesmente se apaixonou por outra pessoa em um momento difícil. Ele era infiel. Ele se divertia com sua alma gêmea enquanto minha mãe estava na cama fraca demais para comer. Algumas noites ele chegava tarde, parou de falar com ela e mal dirigia a palavra a mim. Era como se ele já tivesse decidido que nossa família tinha acabado, como se fossemos um fardo que ele tinha que carregar até poder ir embora de vez. E ele foi embora. Em sua publicação ele diz que teve que parar de trair minha mãe e pedir o divórcio, mas deixem-me dizer o que isso realmente significou. Ele nos abandonou, e a essa altura já tinha substituído. A próxima vez que o vi depois de meses sem quase falar comigo foi no funeral da minha mãe. Eu estava parada ao lado do caixão dela tentando processar que ela realmente tinha ido embora, e me lembro de olhar para cima e vê-lo caminhando para o carro dele, e lá estava ela, sua esposa, sentada no banco do passageiro com cara de tédio, como se estivesse apenas esperando ele terminar tudo. Eu o vi entrar no carro e ir embora. Depois fiquei sabendo que enquanto eu chorava minha mãe ele estava em um encontro no cinema com a mulher pela qual a deixou. E ele ainda se pergunta por que eu não fui ao casamento dele. Eu não fui porque odiava o que aquele casamento representava, não porque a família da minha mãe me envenenou contra ele, não porque eu estava tentando ser difícil, mas porque eu vi pelo que ele realmente era. Se alguém me envenenou foi ele, mas ele é teimoso demais ou egocêntrico demais para perceber. E então tem a esposa dele. Quero deixar isso claro. Nunca fui rude com ela, nunca a insultei, algo que como vocês podem ver, meu pai quer fazer acreditar. Mas também não a aceitei, porque desde o início ela deixou claro que eu não fazia parte da nova família deles. Ela sempre tinha algo para dizer sobre mim depois que meu pai voltou para casa com ela, e houve um momento em que soube com certeza que ela queria me tirar de casa. Ela me pediu para tirar todas as fotos da minha mãe do meu quarto porque a faziam se sentir desconfortável ao passar pelo corredor e vê-las, e meu pai ficou do lado dela, disse que eu tinha que ceder porque ela merecia se sentir confortável na casa dela, nem me deixavam ter fotos da minha mãe morta no meu próprio quarto. Então, sim, eu não fui ao casamento deles, não queria ter nada a ver com aquilo. E a punição não foi só tirar o carro ou o telefone, ele me trancou no meu quarto como uma prisioneira porque queria controlar com quem eu falava, evitar que eu ouvisse mentiras, entre aspas, do lado da família da minha mãe. Eu tive que fugir de tão ruins que as coisas estavam. Tive que sair escondida e ir para a casa da minha tia, e quando ela me acompanhou de volta para casa para pegar minhas coisas ele não me deixou entrar sozinha porque ela também viu, ela viu quão controlador meu pai tinha se tornado e como ele não me deixaria ir sem lutar. E mesmo assim na publicação dele ele age como se o problema fosse ela. Para meu pai não existe introspecção, mas aqui está a verdade. Ele continua dizendo que me ama nas publicações dele, que sempre me amou, que teve que me deixar ir, mas que espera o dia em que eu reconheça meus erros. O único erro que cometi foi pensar, nem que por um segundo, que ele se importava comigo como um pai de verdade se importaria. O bom da publicação dele é que me deu mais motivos para odiá-lo. Ele pode se sentar e se fazer de vítima, pode chorar porque a filha não lhe dá uma segunda chance, mas a verdade é que ele teve muitas chances, tantos momentos em que poderia ter dado um passo à frente, em que poderia ter me escolhido, e em cada uma dessas vezes ele escolheu a si mesmo e a nova esposa dele, que poderia ser uma amiga. Então agora ele está esperando que eu volte e o perdoe? Não vou. Espero que tenha valido a pena, pai. Espero que ela te faça feliz porque você vai precisar dessa felicidade quando perceber que perdeu sua filha para sempre. Edição. Vou usar este espaço para falar da família do meu pai. Meu relacionamento com eles não é tão ruim quanto com meu pai. Eles aceitaram, entre aspas, o relacionamento dele, embora não o aprovem completamente. Parte do fato de meu pai se sentir magoado por eu ter faltado ao casamento dele é porque eles começaram a perguntar e me deram razão ao descobrir, o que nas palavras do meu pai, arruinou o dia especial dele. Atualização. 2 anos se passaram e eu ainda não voltei para os braços do meu pai para que ele me perdoe. Inclusive, já sou maior de idade, então haveria ainda menos motivo para voltar aos braços dele. E o que querem que eu diga? Eu não senti falta dele durante todo esse tempo.
Mas quem voltou há 2 meses pouco antes de eu completar 18 anos foi meu pai. Ele esperava que eu o recebesse de braços abertos, mas os encontrou fechados. Ele veio até minha casa para me dizer que depois de tanto tempo achava que o melhor era acabar com essa briga boba e que estava pronto para nos darmos outra chance como pai e filha. Ele acreditava que eu voltaria, que eu correria para os braços dele, mas ele teve que voltar se arrastando. O momento não foi totalmente coincidência porque ele sabia que eu logo completaria 18 anos e estaria livre para morar sozinha. Se ele não resolvesse as coisas entre nós, as chances dele depois disso seriam praticamente nulas. Também coincidiu com o fim do casamento dele com a amante dele. Sim, eu a chamo assim porque é basicamente o que ela foi, e essa mancha nunca se apaga, e eu deveria chamá-la de caçadora de fortunas porque ela se divorciou ficando com metade do dinheiro do meu pai. Mas não estou preocupada porque minha mãe me deixou parte do que era dela, então ele pode desperdiçar o dinheiro dele construindo seu parque temático de jogos de azar e mulheres. Desculpe, é que eu gosto muito de Futurama. Eu sempre achei que isso terminaria com uma infidelidade, porque além de ser muito jovem para ele, ela também se vestia como se fosse uma, até para ir ao supermercado. Eu pensava que ela era como os bombeiros, que sempre devem estar prontos para apagar um incêndio, mas meu pai é orgulhoso demais para admitir, ou ela é esperta demais para cometer uma infidelidade que a deixaria sem nada no divórcio, porque até onde sei, no meu estado existe divórcio por culpa. Eu pesquisei. Então, meu pai traiu minha mãe enquanto ela estava morrendo, destruiu o relacionamento dele com a filha por uma mulher que levou metade do dinheiro dele e que além disso suspeitamos que o traiu. Sim, eu incluo vocês nessa suspeita também. Não é estranho que meus braços estivessem fechados quando ele voltou, como se fossem a tumba de um faraó. Se você responder errado a pergunta, ela se fecha para sempre. Meu pai não só respondeu errado, como envenenou os camelôs, não esfregou a lâmpada dos desejos e enfiou a cabeça na areia. É assim que eu vejo a situação dele agora. Estou me mudando para estudar usando o dinheiro que minha mãe me deixou. Isso me servirá para o primeiro semestre. Minha tia também disse que vai me ajudar porque fazia parte da promessa que fez a minha mãe, que cuidaria de mim, e como ela não tem filhas, me adotou como uma. Não é só um relacionamento com meu pai quebrado por tudo que aconteceu, mas também um relacionamento cortado pela distância. Lá estarei ocupada estudando, trabalhando e vivendo minha vida universitária. Não vou pensar em um pai que foi o pior para mim. Próximo relato. Fui babaca por confrontar o colega de trabalho da minha esposa por ser rude? Essa situação aconteceu no verão, mas foi trazida à tona novamente recentemente, então queria opiniões imparciais para ver se eu cruzei a linha. Há 3 pontos importantes que quero mencionar para fins de contexto antes de continuar. Eu tenho meu próprio negócio, também tive muita sorte de estar indo incrivelmente bem e sou muito grato e abençoado por estar crescendo. Minha esposa trabalha em uma empresa de grande porte em uma empresa bem conhecida, que também foi seu primeiro emprego depois da faculdade, e foi recentemente promovida a diretora. Ela tem pessoas que se reportam a ela e ela se reporta diretamente ao diretor sênior. Minha esposa e eu compramos um terreno e construímos uma casa personalizada dos sonhos no verão de 2023. Participamos de todo o processo, desde o design da casa até a escolha dos móveis. Todo o processo, desde a construção da casa até a mobília completa, levou um pouco mais de 1 ano. Estamos extremamente orgulhosos do resultado. Adoramos receber pessoas, então quando a casa ficou pronta demos várias festas ao longo do ano. Minha esposa queria dar uma festa na piscina no verão e queria convidar seus colegas de trabalho. Como ela estava convidando muitos deles, acho que cerca de 50. Decidimos contratar um serviço de buffet e atividades ao ar livre com um castelo inflável já que alguns deles trariam suas famílias. No geral houve muito planejamento e reflexão, mas minha esposa estava feliz em fazer isso. Alguns dias antes da festa ela me deu um contexto sobre alguns colegas de trabalho que eu nunca tinha conhecido. Ela chegou a uma pessoa chamada Derek e me disse que ele era seu antigo chefe, diretor de outro departamento, e sempre a tratou como lixo. Minha esposa estava subindo na hierarquia corporativa muito rapidamente e ele não era muito fã disso por algum motivo. Ela começou no departamento dele, mas acabou se tornando diretora e se igualando a ele em termos de posição. Perguntei por que ela estava convidando alguém assim e ela disse que não queria que ele se sentisse excluído e piorasse ainda mais o relacionamento de trabalho deles. Acho que ela queria tentar resolver as coisas fora do horário de trabalho para ver se algo mudava. Mas independentemente disso, ela me pediu para me comportar da melhor forma possível perto dele, mesmo que ele fizesse comentários sarcásticos, e ela cuidaria disso. Já sou super protetor com minha esposa porque ela é extremamente gentil e às vezes pode ser um saco de pancadas para algumas pessoas, mas eu disse que tentaria o meu melhor. No dia da festa tudo estava correndo bem, todos estavam se divertindo na piscina, com jogos no quintal, no castelo inflável, etc. Derek chegou cerca de 30 minutos atrasado, mas fui eu quem o recebi na porta enquanto minha esposa estava ocupada com os convidados. Me apresentei a ele e o conduzi até onde os convidados estavam. Ele até era legal de conversar enquanto estávamos falando, mas toda a sua postura mudou quando minha esposa se aproximou. Foi literalmente como se um interruptor tivesse sido desligado. Ignorei, mas minha esposa ofereceu aos convidados que chegaram atrasados um tour pela casa. Enquanto dávamos o tour ele continuava dizendo algo negativo sobre cada cômodo em que parávamos. Por exemplo, mostramos a sala de estar e ele disse: "Os tetos são muito altos. Por que vocês fizeram isso? Meio sem sentido ter isso." Outro exemplo, mostramos a casa de hóspedes e piscina no quintal. Ele disse: "Por que vocês construíram uma casa de hóspedes? Sua casa já é grande o suficiente. Parece que vocês querem se exibir." Ele continuou fazendo comentários assim e deixou os outros convidados muito desconfortáveis. Eu apenas mantive minha boca fechada a pedido da minha esposa e ela apenas ria sem graça e continuava o tour. Depois que o tour terminou nós o levamos para o quintal onde todos os outros estavam. Então Derek começou a conversar conosco. Ele estava nos fazendo perguntas como: "Quanto custou a casa? Quem pagou a maior parte?
Perguntas bem invasivas na minha opinião. Eu disse a ele que eram informações que não me sentia confortável em compartilhar, então mudamos de assunto. Um pouco mais tarde estávamos comendo e conversando com outros convidados quando entramos no assunto da casa. Alguém mencionou que adorou o layout do quintal e perguntou quem o havia projetado. Minha esposa respondeu dizendo que nós mesmos projetamos tudo. Enquanto ela falava, Derek a interrompeu e disse em um tom muito sarcástico: Uau, cuidado para não perguntar quanto custou. Aparentemente são informações privadas que apenas a elite compartilha entre si. Houve um silêncio constrangedor. Honestamente, já tinha chegado ao meu limite porque a essa altura ele estava apenas tentando envergonhá-la sem motivo. Eu respondi: Há algum problema aqui? Desde que você chegou aqui você tem sido rude. Ele apenas zombou e disse que era algo que ele queria saber e então ficou em silêncio. Eu insisti e perguntei por que ele precisaria saber. Ele não disse nada e apenas me encarou. Eu disse a ele que da próxima vez que as pessoas estiverem conversando ele não precisa se intrometer. Quando eu disse isso ele começou a fazer um discurso. Não sei com quem você pensa que está falando assim, mas achei estranho e queria saber como a esposa conseguiu pagar por esta casa com o salário dela. Não há como ela ganhar o suficiente para esta casa. Deixe-me adivinhar, você pagou a maior parte? Eu o interrompi no meio do discurso e disse: Posso falar com você como eu quiser. Você não trabalha para mim e nem a esposa. Esta também é a casa da minha esposa e minha. E você não tem o direito de nos desrespeitar aqui. Não sei que problemas você tem com minha esposa, mas isso acaba aqui. Nesse ponto, e não me orgulho disso, comecei a me aproximar do rosto dele e continuei dizendo: Só porque você tem inveja da minha esposa e de como ela progrediu na carreira enquanto você permaneceu na mesma posição por sei lá quanto tempo não te dá o direito de ser um babaca. Você pode sair da minha propriedade antes que eu tenha que te expulsar à força. Ele ficou perplexo porque acho que não esperava que eu chegasse tão perto. Ele respondeu dizendo algo como que minha esposa dormiu para conseguir sua posição e dormiu para conseguir uma vida fácil onde não precisa pagar por nada, e que estamos apenas exibindo nosso dinheiro na cara das pessoas. Esse foi meu ponto de ruptura. Então eu peguei pela gola e comecei a arrastá-lo para fora da casa. Quando voltei, os colegas de trabalho mais próximos da minha esposa estavam a consolando e os outros decidiram que era hora de ir embora. Quando todos finalmente foram embora, minha esposa me disse que eu não precisava defendê-la daquele jeito. Ela é mais do que capaz de cuidar de si mesma. Ela mencionou que por causa do meu acesso de raiva tudo ficará estranho no trabalho para ela agora. Eu disse a ela que sabia que não deveria ter feito o que fiz, mas ele estava cruzando a linha. Só há tanto que eu posso aguentar. No geral, ela está chateada porque eu não ouvi o único pedido que ela me fez, que deixei uma pessoa arruinar a festa, e preocupada que haverá problemas no trabalho, sem mencionar que ela está preocupada que eu seja preso por agressão. Eu disse a ela que não há nada com que se preocupar porque ela não fez nada de errado. Ela apenas se levantou e foi embora dizendo que eu não entendo a cultura corporativa. Então, fui babaca nessa situação? Atualização. Não sei como atualizar corretamente, então deixei um comentário e também fiz uma nova postagem. Desculpem se isso for exagero. Além disso, desculpem pela divagação na minha postagem, haha. Reli minha postagem e concordo com vocês. Adicionei algumas informações inúteis. Sou um orador melhor do que um escritor. Além disso, minha esposa e eu lemos todos os comentários e realmente gostamos de lê-los. Mesmo que alguns fossem meio maldosos, ela percebeu que precisava ser mais assertiva e não ser sem espinha, como algumas pessoas gentilmente a chamaram. Como mencionei antes, isso aconteceu no verão. No dia seguinte ao que aconteceu, nós dois pedimos desculpas um ao outro e pedi a ela que me desse um relato completo de Derek desde quando ela trabalhava no departamento dele. Porque não há como alguém ter tanto ódio por outra pessoa sem motivo. Então, ele tentou fazer investidas nela quando ela começou, mas não apenas nela, mas em várias outras colegas de trabalho, algumas das quais estavam na festa. Ela o rejeitou várias vezes e foi ao RH com suas colegas de trabalho para registrar queixas, e o comportamento de Derek parou. No entanto, ele agora estava fazendo com que o gerente dela desse uma tonelada de trabalho para ela fazer. Ela estava trabalhando longas horas, mas acabou funcionando a seu favor porque o gerente de outros departamentos notou sua carga de trabalho e sua capacidade de terminá-la sem erros e praticamente a roubou para se juntar à sua equipe. Então, de lá até que ela foi promovida a diretora, cerca de 6 anos, ela teve poucas interações com ele. Foi só quando ela foi promovida a diretora que ela foi forçada a interagir. Minha esposa, Derek e o diretor sênior Tim tinham reuniões todas as manhãs. Ela disse que ele nunca agiu realmente mal com ela, mas sempre minimizava qualquer sugestão que ela tivesse ou simplesmente a ignorava. Ela pensou que se o convidasse para a festa talvez isso mudasse seu comportamento e enterrasse o machado, mas ela percebe que foi muito estúpido presumir que isso aconteceria. Minha esposa me disse que quando viu todos no trabalho eles disseram para ela não se preocupar e muitos deles ficaram felizes que alguém finalmente fez algo com ele. Alguns esperavam mais, mas ficaram felizes mesmo assim. Ela disse que isso a fez se sentir melhor porque ela pensou que eles a viriam de uma forma ruim, o que eu não sei porquê, mas minha esposa é uma pessoa que pensa demais. Ela escreveu uma reclamação ao RH por assédio contra Derek e ele fez a mesma coisa, mas contra mim. O RH não fez nada para nenhum deles. Ela recebeu um e-mail dizendo que como isso aconteceu fora da propriedade da empresa e não era um evento patrocinado pela empresa, nenhuma ação precisa ser tomada pela empresa e quaisquer disputas que ocorreram precisam ser resolvidas pelo indivíduo. Ela estava preocupada que Derek processasse ou chamasse a polícia, mas nada aconteceu em um mês, então presumimos que ele simplesmente desistiu. Durante as reuniões, Derek apenas ficava quieto depois que minha esposa falava em vez de fazer comentários condescendentes como costumava fazer. Não vi nem falei com Derek desde a festa, mas minha esposa me pediu para ir à festa de Natal da empresa onde vi Derek, mas ele nos ignorou. Conheci Tim e quando minha esposa me apresentou ele disse algo
como. Obrigado por vir. Por favor, não me arraste pela sala. Sou muito gentil com sua esposa. Minha esposa e eu caímos na gargalhada e percebi que Derek havia se tornado alvo das piadas. Aparentemente as pessoas no trabalho começaram a fazer o gesto de agarrar a gola atrás das costas de Derek. A razão pela qual isso foi trazido à tona novamente recentemente foi porque minha esposa me disse há alguns dias que ele pediu demissão com 2 semanas de antecedência. Eu brinquei que deveríamos dar uma festa, mas ela se sentiu mal porque sente que ele pediu demissão por causa dela. Eu disse a ela que ela não fez nada de errado e que tudo o que aconteceu com Derek depois da festa foi por culpa dele. Nada teria acontecido se ele tivesse ficado de boca fechada. Ela entende, mas ainda se sente mal. Minha esposa é uma pessoa muito empática, mesmo com pessoas que não merecem. Então, pode não ser o final que alguns de vocês esperavam, mas funcionou para nós. Ainda brincamos sobre ser arrastados pela sala aqui e ali, mas no geral tudo terminou da melhor maneira para nós. Próximo relato. Fui babaca por expulsar o namorado da minha mãe? Quando eu tinha 17 anos, minha mãe ganhou muito dinheiro. Ela tentou manter em segredo, mas pagou as dívidas do meu pai. Comprou uma casa pequena para ele, quitou suas próprias dívidas, pagou a faculdade da minha irmã e criou fundos para a minha. Na época ela tinha um namorado e pouco depois ele e o filho dele, que tinha 7 anos, se mudaram para nossa nova casa. Nos anos seguintes minha mãe comprou uma casa para minha irmã depois que ela se formou na faculdade. O namorado dela morava conosco e não pagava nada, mas trabalhava. Quando eu tinha 21 anos minha mãe foi diagnosticada com câncer. Não era bom. Ela sentou eu e minha irmã e explicou exatamente quanto dinheiro havia. Ela pretendia me dar a casa atual e tanto eu quanto minha irmã receberíamos uma grande soma no final. Ela perguntou se eu permitiria que o namorado dela ficasse na casa com o filho dele até que ele conseguisse seu próprio lugar. Eu concordei. Antes de falecer ela disse ao namorado que ele precisaria procurar seu próprio lugar, mas que teria tempo para economizar para isso. Nos últimos 4 anos ele continuou morando na casa com o filho. Eu não me importei porque nos damos bem. Eu pago todas as contas, mas ele compra comida para ele e o filho. Ele namorou algumas vezes e na maior parte manteve as mulheres fora desta casa, o que eu respeitei, até sua parceira atual. Ela esteve na minha casa 3 vezes e no início, além de me sentir um pouco desconfortável, eu estava bem com ela, mas a última vez no fim de semana passado foi o ponto em que perdi a paciência. Eu estava fazendo meu almoço quando ela desceu as escadas. Ela pegou um prato e foi pegar comida da minha panela. Eu perguntei o que ela achava que estava fazendo. Ela começou a me dizer que eu deveria procurar outro lugar para morar e que viver às custas do relacionamento passado da minha mãe morta como adulta era patético. Eu gritei pelo ex-namorado da minha mãe. Ele desceu e eu disse a ele que não me importava o que a atual dele pensava, mas que eu não seria desrespeitada na minha casa. Ele nem me olhou nos olhos enquanto murmurava algo sobre minha mãe ter prometido a casa para ele e que ele estava apenas sendo gentil, me deixando ficar. Primeiro, isso não é nem um pouco verdade. Mamãe reuniu ele e eu depois que perguntou se ele poderia ficar para definir expectativas. Minha mãe o conheceu pouco antes de ganhar o dinheiro e disse a ele e a nós, meninas, que não tinha intenção de deixar dinheiro para ele. Ela reservou um fundo para o filho dele para a faculdade quando ele chegasse lá, mas ele não pode tocar nele, apenas o filho dele pode. Ele morou nesta casa por quase 8 anos sem pagar um centavo. Deveria ter muito dinheiro, e se não tem a culpa é dele. Eu disse a ele que ele tinha 30 dias para sair. Eu não ia abrigar alguém que mentiria e me desrespeitaria na minha casa. Ele saiu naquela noite com o filho, mas a ex-esposa dele ligou para me dizer que eu sou cruel e babaca por o filho dela perder a casa. Eu realmente sinto que minha mãe não esperava que ele ainda estivesse aqui, mas minha irmã disse que sente que estou quebrando minha promessa à minha mãe e isso me fez sentir que talvez eu seja babaca. Atualização. Quero aproveitar o momento para abordar algumas coisas que vi nos comentários. Primeiro, existem fundos fiduciários estabelecidos e nem eu nem minha irmã temos acesso total ao dinheiro que nos foi deixado. Isso foi feito tanto porque minha irmã e eu estávamos na casa dos 20 anos quando minha mãe faleceu e ela queria garantir que tivéssemos alguma estabilidade antes de termos acesso, quanto para nos proteger de pessoas que poderiam tentar se aproveitar, especialmente enquanto estávamos de luto. Segundo, eu tenho um advogado, ele já me informou legalmente sobre as leis de despejo da minha região, e o ex-namorado da minha mãe receberá documentos formais de despejo apenas para me proteger, mesmo depois de hoje. Então vamos para a atualização. Meu pai veio esta manhã e trouxe meu primo. Decidi não chamar meu namorado já que ele não sabe sobre a questão do dinheiro e eu não queria que ele se envolvesse na situação. Para facilitar a narrativa vou chamar o ex-namorado da minha mãe de Chunk. Chunk apareceu por volta das 10 horas da manhã e conversou com meu pai. Depois perguntou se poderia ter alguns minutos sozinho comigo. Meu pai assentiu. Então meu primo e ele foram para a cozinha e Chunk e eu sentamos na sala de estar. Serei honesta, não esperava que fosse como foi, mas estou feliz que tenha sido. Chunk começou com um pedido de desculpas. Não me lembro de todas as palavras ditas, mas o básico era que ele sentia a falta da minha mãe, que se sentia sozinho, mas não abandonado graças a mim e ao filho dele. Ele se desculpou pelo que aconteceu, que se deixou levar pela luxúria e permitiu que outra pessoa enchesse sua cabeça de ideias, e que assumiu seus erros e nunca deveria ter tolerado alguém que me desrespeitasse ou a memória da minha mãe. Ele tentou me entregar um cheque administrativo de $15.000. Ele disse
que não era muito, mas queria que eu soubesse que apreciava a mim e a ter morado comigo, e que queria devolver parte do que devia. Recusei o cheque, em parte porque nunca quis o dinheiro dele, mas também porque não quero dar nenhuma base legal para ele se apoiar caso isso seja de alguma forma uma tentativa de permanecer. Disse a ele a primeira parte e pedi que usasse o dinheiro para comprar uma casa. Ele me disse que está morando com a irmã, mas que vai procurar casas com um corretor na próxima semana. Ele mencionou que o filho dele está perguntando sobre nosso próximo encontro e disse que tanto eu quanto minha irmã podemos combinar um tempo com ele. Depois disso tudo, meu pai e meu primo ajudaram a retirar todas as coisas dele da casa. Ele trouxe um caminhão de mudança, e ele me devolveu as chaves da casa. Ele se desculpou novamente e foi embora. Não era o que eu esperava, mas correu muito bem e me sinto muito menos como se tivesse decepcionado minha mãe. Atualização 2. Esta provavelmente será minha última atualização, a menos que algo inesperado aconteça, mas pensei em dar uma atualização rápida sobre o Chunk. Então, Chunk me ligou na semana passada e novamente ontem. Ele fez uma oferta em uma casa e ontem foi aceita. A data de fechamento esperada é no início do próximo mês, mas estou muito orgulhosa dele. Eu sei que todos esperavam mais drama, e honestamente alguns dos comentários me deixaram preocupada, mas tem sido muito bom. Ele me agradeceu muito por deixá-lo ter tanto tempo aqui, ofereceu-me algum dinheiro mais uma vez pelo tempo que passou aqui, o que eu novamente recusei, mas me ofereci para ajudá-lo a se mudar quando chegar a hora. Mudar é horrível. Ele deu quase metade de entrada, então definitivamente estava economizando dinheiro durante o tempo que passou aqui e estou feliz que tudo o que aconteceu foi um incentivo para ele ter sua própria casa. Conversei com o filho dele ontem depois que ele saiu da escola. Vamos jogar laser tag neste fim de semana com minha irmã e ele também está animado com a nova casa. Atualização final. Eu não esperava voltar, mas tive uma surpresa no fim de semana passado e pensei em compartilhar algumas coisas positivas. Então, primeiro, Chunk conseguiu sua casa. Ele fechou o negócio e se mudou na semana passada. Ele me convidou para ver a casa no sábado e me disse que tinha algo para mim. Então, um pouco de contexto sobre minha mãe. Mamãe era uma mulher incrivelmente gentil, também era gordinha e muito insegura. A maioria das fotos que tenho dela são fotos do Snapchat que ela enviava. Ela odiava fotos dela e se recusava terminantemente a posar para uma câmera. Fiz muitos comentários desde que ela faleceu que me preocupa em não me lembrar de como ela era, já que muitas fotos que tenho são antigas ou com filtro. Então, voltando ao presente, Chunk convidou eu e minha irmã para sua nova casa. Ele nos agradeceu por sermos pessoas incríveis e então nos entregou um álbum de fotos para cada uma. Gente, ele tinha centenas de fotos da minha mãe impressas para cada uma de nós. Ele nos disse que odiava que ela filtrasse suas fotos e que secretamente tirou fotos dela durante todo o relacionamento deles porque amava a verdadeira ela. Ele tinha fotos nossas com ela no zoológico, fotos dela em férias, fotos dela cochilando e fotos dela durante caminhadas. Tanto eu quanto minha irmã estávamos chorando ao ver essas fotos da mamãe que nunca soubemos que precisávamos. Ele colocou pequenos cartões com as datas de cada foto e algumas descrições em algumas. Ele conseguiu capturar ela sorrindo e rindo, coisas que ela nunca tiraria foto porque não gostava do sorriso dela. Para mim este livro não tem preço. Então é isso. Chunk é incrível e talvez tenhamos tido um momento ruim, mas isso não o define nem a mim. Ele amava minha mãe e isso importa. Vamos todos nos reunir para o aniversário da minha mãe em alguns meses e apenas celebrar a mulher que ela era.